O salão nobre do Hotel Copacabana Palace nunca havia sentido um silêncio tão pesado. 400 convidados vestidos com suas melhores roupas se voltaram para o pequeno palco onde deveria estar soando a música para a entrada da noiva. A banda contratada havia acabado de anunciar que seu vocalista principal estava com rouquidão severa e não poderia cantar, deixando o casamento mais aguardado do ano sem seu momento mais importante. "Precisamos de alguém que saiba cantar", sussurrou desesperada a cerimonialista através do seu rádio. "Qualquer coisa, a cerimônia não pode começar sem música." Foi então que alguém do fundo gritou: "E ele ali?" Um dedo com unhas feitas apontou para o canto onde Roberto Santos permanecia imóvel, com seu uniforme bege de zelador e um pano de limpeza nas mãos, tentando se tornar invisível como havia aprendido a fazer nos últimos 18 anos. A sugestão provocou risadas constrangidas que ecoaram pelos tetos ornamentados do luxuoso salão. Roberto, de 48 anos, com mãos calejadas pelo trabalho e cabelos grisalhos prematuros, parecia pertencer a qualquer lugar, menos naquele palco elegante. Seu uniforme trazia bordado o nome do hotel, e seus sapatos gastos contrastavam dolorosamente com os sapatos importados dos convidados. "O zelador?", murmurou alguém alto suficiente para que metade do salão ouvisse. "Não pode ser sério." Mas Dona Célia Rodrigues, mãe da noiva e enfrentando a humilhação de 400 convidados esperando, se aproximou de Roberto com olhos suplicantes que o lembraram terrivelmente de sua falecida esposa durante seus últimos dias no hospital público. "Por favor", disse com voz trêmula, "você sabe cantar? Qualquer coisa." Roberto hesitou, seus dedos calejados ajeitando nervosamente as luvas de trabalho. Ao seu redor, vestidos de grife sussurravam com expectativa, e relógios suíços refletiam a luz enquanto os convidados checavam a hora impacientes. Ele não pertencia ali, entre sedas e brilhantes. Entre pessoas cujos sapatos custavam mais que seu salário mensal. "Eu posso tentar", disse baixinho, sua voz mal audível sobre os murmúrios de dúvida que enchiam o salão como gás tóxico. Enquanto Roberto caminhava em direção ao microfone, comentários sussurrados o seguiram como sombras. "Que vergonha! Deviam cancelar. O que a família da noiva está pensando? Alguém tire ele do palco antes que estrague tudo." Mas nenhuma daquelas pessoas conhecia a história de Roberto. Nenhuma sabia sobre a voz que uma vez havia enchido botecos e praças com magia, ou sobre os sonhos que ele havia guardado cuidadosamente num canto empoeirado do coração como fotografias amareladas pelo tempo. 27 anos atrás, Roberto Santos havia sido um homem completamente diferente. Havia cantado em palcos por todo o interior do Rio de Janeiro, sua voz carregando o peso da paixão e esperança através de botecos enfumaçados e festas de cidade pequena. A música havia sido sua linguagem, sua vocação, seu mundo inteiro. Escrevia sambas que faziam estranhos chorarem e melodias que permaneciam na mente das pessoas muito depois da última nota se desvanecer. Naqueles dias, usava calças social bem passadas e camisas brancas alinhadas, seu cabelo espesso e preto, seus olhos brilhando com o tipo de otimismo que vem de acreditar que seus sonhos estão ao alcance das mãos. Tocava violão com dedos que se moviam como poesia sobre as cordas, e quando cantava, o mundo parava para escutar. Então conheceu Luciana numa pequena roda de samba em Santa Teresa numa terça-noite que mudaria tudo. Ela estava sentada numa mesa do canto, seus olhos escuros refletindo as luzes do palco enquanto ele cantava sobre amor e perda. Depois do show, ela se aproximou com um sorriso que pareceu amanhecer depois da noite mais longa. Sua voz, ela havia dito simplesmente, suas palavras carregando mais peso que qualquer crítica que ele já havia recebido. "Conta histórias que importam." Eles se casaram 2 anos depois numa pequena cerimônia na igreja do bairro, cercados de família e amigos que acreditavam no amor deles e na música dele. Luciana acreditava nos sonhos dele ainda mais que ele mesmo, encorajando-o a escrever, a se apresentar, a alcançar algo maior que os pequenos botecos e rádios locais. Quando nasceu seu filho Gabriel, Roberto escreveu canções de ninar que Luciana cantarola enquanto balançava o bebê para dormir, melodias que pareciam conter todo o amor do mundo. O pequeno apartamento que dividiam estava cheio de música. Os violões de Roberto enchiam uma parede, cadernos cheios de letras cobriam cada superfície e a risada de Luciana fornecia a trilha sonora de suas vidas diárias. Ela trabalhava como auxiliar de enfermagem no hospital municipal, enquanto Roberto se apresentava à noite, seus horários sincronizados como uma sinfonia perfeitamente orquestrada.
Mas a vida tem um jeito de reescrever até as canções mais bonitas. Luciana foi diagnosticada com câncer de mama agressivo quando Gabriel tinha apenas 7 anos. O diagnóstico veio numa quinta de manhã que começou como qualquer outra. Roberto fazendo café da manhã enquanto Luciana se arrumava para o plantão. Gabriel brincando com carrinhos no chão da cozinha. Então o telefone tocou e tudo mudou. As contas médicas consumiram primeiro suas economias, depois sua esperança, em seguida seu futuro. Roberto pegou o emprego no hotel para pagar tratamentos que finalmente não conseguiram salvar a mulher que havia sido sua melodia, sua harmonia, toda sua sinfonia. Trabalhava turnos duplos, limpando banheiros e passando pano no chão, enquanto Luciana lutava batalhas que ficavam mais difíceis a cada dia que passava. Durante seus últimos meses, quando a quimioterapia havia roubado seu cabelo e os remédios para a dor a faziam dormir por horas, Roberto se sentava ao lado da cama do hospital com seu violão. Tocava baixinho, cuidadoso para não acordar os outros pacientes, cantando as canções que haviam compartilhado durante tempos melhores. Às vezes ela cantarolava junto, sua voz fraca, mas ainda bonita. Às vezes apenas segurava sua mão e sorria. "Me promete", ela sussurrou durante uma de suas últimas conversas, "que não vai deixar a música morrer comigo." Depois que Luciana morreu numa fria manhã de junho com Roberto segurando sua mão, a música morreu também. Os violões de Roberto juntaram poeira no armário enquanto ele trabalhava mais horas, lutando para criar Gabriel sozinho com salário de zelador que mal cobria aluguel e comida. A voz que uma vez havia emocionado plateias, agora falava apenas em sussurros de bom dia e com licença, enquanto limpava os mesmos palcos onde os sonhos de outras pessoas se tornavam realidade. Gabriel, agora com 25 anos, havia herdado o espírito gentil da mãe e o talento musical do pai, mas Roberto não conseguia suportar ouvi-lo cantar. Cada nota era uma lembrança do que haviam perdido, cada melodia um eco da voz de Luciana chamando de uma distância que ele nunca poderia cruzar. Agora, parado diante desta multidão de estranhos em suas roupas de grife e julgamentos, Roberto sentiu o peso de cada ano silencioso pressionando contra seu peito como uma força física. O microfone parecia estranho em suas mãos, mas em algum lugar lá dentro algo se mexeu, algo que lembrava como era acreditar no poder da música para curar, transformar, dar sentido à perda sem sentido. "Esta música", disse baixinho, sua voz ganhando força enquanto se espalhava pelo sistema de som, "é para qualquer um que já amou alguém que teve que dizer adeus cedo demais." O salão ficou em silêncio de um jeito que pareceu sagrado. Até os garçons pararam de se mover, taças de champanhe esquecidas em suas mãos. Roberto fechou os olhos e deixou a primeira nota escapar como uma oração liberada ao universo. Era Garota de Ipanema. Mas não a versão que estes convidados ricos esperavam. Esta era a versão que ele costumava cantar para Luciana toda vez que passavam pela praia, cada aniversário, cada momento quando ela sorria daquele jeito especial. Sua voz encheu o salão como mel morno derramado sobre vidro quebrado, cada nota carregando 27 anos de emoção reprimida. A melodia subia e descia, pintando quadros de amor e perda, de esperança sobrevivendo nos lugares mais escuros, de beleza persistindo mesmo diante da dor inimaginável. A voz de Roberto havia crescido mais rica com idade e sofrimento, texturizada com o tipo de profundidade que só pode vir de realmente viver, de perder tudo e de alguma forma encontrar força para continuar respirando. As palavras em português fluíam de seus lábios tão naturalmente como se ele as tivesse cantado todos os dias pelas últimas 2 décadas. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Cada frase era uma conversa com sua esposa, uma promessa cumprida. Um coração finalmente se abrindo depois de anos de silêncio protetor. Você já ouviu um som tão bonito que te fez esquecer de respirar? Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo enquanto continuamos esta história incrível. Na terceira fileira, o empresário Fernando Lima, que não chorava desde o funeral do pai 15 anos atrás, sentiu lágrimas escorrendo pelas bochechas sem permissão. A avó da noiva, Dona Rosa, de 88 anos, e convencida de que havia ouvido cada coisa bonita que o mundo tinha a oferecer, agarrou sua bolsa com mãos artríticas e sussurrou: "Meu Deus do céu!"
A prima da noiva, Patrícia, crítica musical profissional do jornal mais importante da cidade, ficou paralisada. Havia assistido centenas de apresentações, entrevistado incontáveis artistas, mas nunca havia ouvido algo assim. Isso não era apenas habilidade técnica, isso era dor transformada em beleza, perda alquimizada em algo transcendente. Mas foi a própria noiva, Amanda, quem foi mais afetada. Parada no fundo do salão em seu vestido de milhares de reais, ela sentiu algo mudar em seu entendimento do que este dia, este momento, este compromisso realmente significava. A voz de Roberto não estava apenas fornecendo a trilha sonora para sua caminhada até o altar, estava contando a história do que o casamento realmente era, a alegria e a tristeza, o segurar e o soltar, a promessa de amar mesmo quando o amor requer tudo o que você tem e mais do que sabia que podia dar. Quando Roberto alcançou o clímax da música, sua voz se elevando a alturas que pareciam impossíveis para um homem que limpava chão para viver, algo mágico aconteceu. As expressões céticas nos rostos dos convidados se transformaram em algo próximo ao espanto. Essas pessoas, acostumadas a comprar seu entretenimento dos melhores artistas que o dinheiro podia pagar, estavam testemunhando algo que não podia ser comprado ou fabricado. Quando a nota final permaneceu no ar como um incenso numa catedral, o salão ficou congelado em perfeito silêncio. Os lustres pareciam diminuir sua luz em respeito, o próprio ar pesado com o peso da beleza que acabara de encher o espaço. Então, lentamente começaram os aplausos. Não o bater de palmas educado de obrigação social, mas o tipo de reconhecimento estrondoso reservado para momentos que mudam algo fundamental dentro de você. Pessoas se levantaram sem pensamento consciente, suas joias caras brilhando na luz enquanto aplaudiam não apenas a performance, mas a coragem que foi preciso para ser vulnerável na frente de estranhos. Obrigado, disse Roberto simplesmente, sua voz agora rouca de emoção, se afastando do microfone como um homem acordando de um sonho bonito. Mas a história estava longe de terminar. Enquanto Amanda caminhava até o altar com o eco da voz de Roberto ainda ressoando nos corações de todos como ondas em água parada, ela tomou uma decisão que reverberaria através das duas vidas de maneiras que nenhum dos dois podia imaginar. Cada passo em direção ao futuro marido foi acompanhado pela memória da voz de Roberto, lembrando-a que o amor real, era sobre mais que o vestido perfeito, o local perfeito, as fotos perfeitas. Depois da cerimônia, enquanto os convidados se moviam em direção ao salão de recepção, murmurando conversas sobre a performance extraordinária que haviam testemunhado, Amanda se aproximou de Roberto com lágrimas ainda frescas nos olhos e uma determinação que o lembrou poderosamente de Luciana. Preciso conhecer sua história, ela disse, seu vestido de noiva sussurrando enquanto se ajoelhava ao nível dele, onde se sentava numa cadeira da sala de manutenção, subitamente exausto. Aquilo não foi apenas cantar, foi algo completamente diferente, foi a vida inteira de alguém em música. Roberto tentou se esquivar, voltar ao seu papel invisível como o homem que limpava depois das celebrações de outras pessoas. Alcançou seu carrinho de limpeza, pronto para desaparecer de volta nas sombras onde pertencia. Mas Amanda persistiu com a teimosia gentil de alguém que reconheceu algo precioso quando viu. Por favor, ela disse, não vou sair daqui até você me contar. E devagar, cuidadosamente, como um homem aprendendo a confiar de novo, ele começou a compartilhar. Sobre Luciana, cuja risada havia enchido seu pequeno apartamento com música. Sobre o diagnóstico que veio como um trovão em céu claro. Sobre assistir o amor da sua vida se desvanecer, apesar de todas as canções, todas as orações, todas as barganhas desesperadas com um Deus que parecia ter parado de escutar. Sobre Gabriel, agora com 25 anos e trabalhando depois do expediente numa loja para ajudar com as contas, que havia parado completamente de cantar depois da morte da mãe. Sobre sonhos adiados e talentos enterrados sobre o peso da sobrevivência, de escolher entre perseguir música e manter comida na mesa. Você tem um dom, disse Amanda firmemente. Sua maquiagem de casamento ligeiramente borrada, mas sua convicção absoluta. Um dom real, e dons assim não foram feitos para serem escondidos como relíquias de família que ninguém usa.
Sem Roberto saber, o novo marido de Amanda, Marcos Oliveira, era mais que apenas um empresário bem-sucedido com escritório de esquina e uma coleção de relógios caros. Ele também era sócio silencioso da Melodia Records, uma gravadora boutique conhecida por descobrir vozes autênticas e histórias reais, artistas que tinham algo significativo a dizer em vez de apenas habilidades técnicas para vender. Enquanto a recepção continuava ao redor deles, o som de risadas e taças batendo, fornecendo uma trilha sonora para conversas sobre a performance extraordinária que haviam testemunhado, Amanda e Marcos fizeram uma série de ligações que mudariam tudo. Mas nem todos estavam contentes com a atenção que Roberto estava recebendo. O gerente do hotel, Carlos Mendonça, havia construído sua reputação ao longo de 22 anos, mantendo a atmosfera exclusiva do estabelecimento. A lista de membros do hotel se lia como um quem é quem da elite da cidade, e Mendonça se orgulhava de garantir que a equipe permanecesse invisível, eficiente e, acima de tudo, em seus papéis designados. Ver um zelador receber mais atenção que os convidados ricos que pagavam seu salário ameaçava tudo que ele acreditava que seu negócio representava. Isso é altamente inapropriado, ele disse a Amanda secamente, sua voz cortando através da celebração como uma lâmina. A equipe deve permanecer em seus papéis designados. Santos precisa voltar às suas funções imediatamente. O confronto aconteceu à vista completa dos convidados restantes, muitos dos quais haviam permanecido especificamente para falar com Roberto sobre sua performance, para perguntar sobre seu histórico, para entender como alguém que haviam ignorado os havia emocionado tão profundamente. Ele não é um artista, continuou Mendonça, sua voz se espalhando pelo salão como um promotor apresentando seu caso. É pessoal de manutenção, nada mais. Esta exibição é completamente não profissional e reflete mal em nosso estabelecimento. As palavras atingiram Roberto como golpes físicos, cada sílaba uma lembrança de cada dúvida que o havia silenciado por 20 anos, cada razão pela qual havia aprendido a se tornar invisível, cada fronteira social que lhe dizia para conhecer seu lugar e ficar nele. Ele se sentiu encolhendo de volta à concha que havia construído ao redor do coração, pronto para se retirar à segurança da invisibilidade. Ao redor deles, conversas pararam. Os convidados ricos que haviam sido movidos às lágrimas por sua performance, agora assistiam esta humilhação pública com a fascinação desconfortável de pessoas testemunhando um acidente de carro. Você teria defendido Roberto naquele momento? Nos diga o que pensa nos comentários enquanto esta história toma uma virada incrível. Mas antes que Roberto pudesse se retirar para dentro de si mesmo, antes que pudesse desaparecer de volta nas sombras onde sonhos quebrados vão morrer, algo inesperado aconteceu. Marcos Oliveira, ainda em seu smoking com a flor da lapela ligeiramente torta das celebrações da noite, deu um passo à frente com a confiança quieta de um homem acostumado a tomar decisões que importam. Na verdade, disse Marcos calmamente, sua voz carregando a autoridade que vem do sucesso honestamente conquistado, eu gostaria de oferecer ao Roberto um contrato de gravação. O salão explodiu em sussurros que soavam como vento através de folhas de outono. O rosto de Mendonça ficou pálido como leite, sua boca se abrindo e fechando como um peixe lutando por ar. Desculpe, o quê? Gaguejou o gerente, sua autoridade cuidadosamente construída desmoronando como castelo de cartas num furacão. Melodia Records, continuou Marcos, tirando um cartão de visita da carteira com um movimento suave de alguém acostumado a mudar vidas com pedaços de papel. Nos especializamos em vozes autênticas com histórias reais. Artistas que têm algo genuíno a dizer, não apenas proficiência técnica para vender. Roberto, se você estiver interessado, gostaria de marcar uma reunião. Seu filho Gabriel deveria estar lá também. Suspeito que o talento é de família. As mãos de Roberto tremeram enquanto pegava o cartão. O pequeno pedaço de papel parecendo impossível pesado em seus dedos calejados. Isso não podia ser real. Coisas assim não aconteciam com pessoas como ele, pessoas que passavam pano no chão e esvaziavam lixeiras, pessoas que haviam aprendido a manter seus sonhos pequenos e suas vozes quietas. Mas Amanda não havia terminado. Tem mais, ela anunciou. Para a multidão, sua voz carregando a alegria de alguém que havia descoberto que podia mudar o mundo simplesmente escolhendo se importar.
Marcos e eu decidimos que, ao invés de presentes tradicionais de casamento, queremos que nossos convidados contribuam para um fundo de bolsas que estamos estabelecendo hoje à noite. A Bolsa Memorial Luciana Santos para pais solteiros perseguindo seus sonhos. As pernas de Roberto quase falharam. O nome de Luciana, falado em voz alta neste lugar de privilégio e poder, validado de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Por 20 anos, sua memória havia sido sua dor privada, seu tesouro secreto, sua razão tanto para desistir quanto para continuar. Agora ajudaria outros que enfrentavam escolhas impossíveis entre sobrevivência e sonhos. A resposta dos convidados foi imediata e avassaladora. Talões de cheque apareceram, telefones surgiram enquanto pessoas acessavam aplicativos bancários, e em minutos, dezenas de milhares de reais foram prometidos para honrar a memória de uma mulher que a maioria deles nunca havia conhecido, mas cuja história de amor acabou de movê-los às lágrimas. Mendonça, reconhecendo a mudança no poder e opinião pública com os instintos de sobrevivência de um político de carreira, tentou desesperadamente voltar atrás. Claro, sempre apoiamos os esforços artísticos dos membros da nossa equipe. O hotel tem uma longa tradição de... Mas o dano à sua credibilidade estava feito. Vários convidados se aproximaram dele depois, questionando o tratamento do hotel aos funcionários e ameaçando reconsiderar suas assinaturas a menos que mudanças fossem feitas. O conselho diretor receberia várias cartas fortemente redigidas nas semanas seguintes e Mendonça encontraria sua própria segurança no emprego subitamente tão frágil quanto os sonhos de Roberto haviam sido apenas horas antes. 5 meses depois, Roberto estava num estúdio de gravação profissional pela primeira vez em mais de 2 décadas. As paredes eram forradas com discos de ouro e fotografias de artistas famosos, mas nada disso importava. O que importava era a sensação de voltar para casa, de redescobrir uma parte de si mesmo que pensou estar enterrada para sempre. Ao seu lado, Gabriel segurava um violão, o violão de Luciana, finalmente recuperado do armário onde sonhos haviam esperado pacientemente por ressurreição. O jovem tinha os olhos da mãe e os instintos musicais do pai. E pela primeira vez desde a morte de Luciana, Roberto sentiu esperança florescendo no peito como flores da primavera empurrando através da neve. "Pai", disse Gabriel suavemente, sua voz carregando o peso de anos de silêncio finalmente se quebrando. A mamãe estaria tão orgulhosa. As sessões de gravação se tornaram um assunto de família. Roberto cantava vocais principais, enquanto Gabriel fornecia acompanhamento de violão. Suas vozes se misturando em harmonias que falavam de perda compartilhada e esperança redescoberta. As músicas que gravaram não eram apenas música, eram conversas com Luciana, promessas cumpridas, sonhos adiados, mas não destruídos. O álbum de estreia de Roberto, Cartas para Luciana, chegaria ao número 1 nas paradas brasileiras, mas o sucesso comercial era quase secundário. O que importava mais eram as cartas que chegaram de ouvintes que escutaram suas próprias histórias refletidas em sua música, que encontraram conforto em saber que não estavam sozinhos em suas lutas. Mais importante, o álbum abriu portas para outras vozes esquecidas, outros sonhos adiados por circunstância e sobrevivência. A Melodia Records começou a procurar ativamente artistas da classe trabalhadora com histórias autênticas para contar, e Roberto se tornou um advogado para músicos que haviam sido ignorados por uma indústria que frequentemente priorizava a comercialização sobre a autenticidade. A Bolsa Memorial Luciana Santos já ajudou mais de 400 pais solteiros a voltarem à escola ou perseguirem carreiras artísticas. Cada beneficiário recebe não apenas apoio financeiro, mas mentoria de Roberto e da rede de apoiadores que se reuniram ao redor de sua história. A Bolsa financiou tudo desde cursos de enfermagem até materiais de arte, desde mensalidade de escola culinária até equipamento de gravação. Roberto usa sua plataforma agora para defender famílias da classe trabalhadora e a dignidade de todo o trabalho. Faz shows beneficentes em centros comunitários e escolas, sempre lembrando como era ser invisível, sempre trabalhando para garantir que outros não tenham que escolher entre sobrevivência e sonhos como ele teve. Ainda mora no mesmo apartamento modesto onde criou Gabriel, embora agora pudesse pagar algo maior. As paredes estão mais uma vez cheias de música, violões enchem a sala, cadernos cheios de letras cobrem a mesa da cozinha e a fotografia de Luciana fica ao lado do piano, onde Roberto escreve novas músicas toda manhã antes do mundo acordar.
A história do hotel se tornou lenda na cidade. Roberto ainda a conta às vezes, quando músicos jovens perguntam sobre sua jornada. Quando pessoas se perguntam como alguém vai de invisível a impossível de ignorar da noite para o dia. Mas ele sempre enfatiza que a transformação não aconteceu naquele salão. Aconteceu nos meses e anos que se seguiram, enquanto aprendia a confiar em sua voz novamente, a acreditar que sua história importava, que coisas quebradas podiam ser bonitas. Gabriel agora estuda musicoterapia na faculdade, planejando trabalhar com crianças que experimentaram trauma. Ainda toca o violão de Luciana e, às vezes, quando Roberto o escuta praticando, pega ecos das canções de ninar que uma vez encheram seu pequeno apartamento de esperança. A música nunca realmente morre, Roberto descobriu. Às vezes apenas espera pelo momento certo para nos lembrar de quem realmente somos, quem estávamos destinados a ser antes da vida nos ensinar a nos fazer pequenos. Às vezes precisa de um sistema de som quebrado e o apelo desesperado de uma mãe para criar a abertura para algo bonito emergir das sombras. Família, como Roberto aprendeu, não é apenas sobre sangue ou biologia. É sobre as pessoas que reconhecem seu valor quando o mundo lhe diz para permanecer invisível. É sobre vozes que se recusam a ser silenciadas, sonhos que se recusam a morrer e a coragem de cantar sua verdade mesmo quando suas mãos estão tremendo e seu coração está se partindo e todos esperam que você fale. O amor não termina com a morte, se transforma, evolui, encontra novas maneiras de se expressar. O amor de Luciana vive em cada música que Roberto canta, cada beneficiário de bolsa que recebe uma segunda chance, cada pessoa que ouve sua história e decide que seus próprios sonhos valem a pena lutar. Às vezes, as vozes mais poderosas vêm dos lugares mais inesperados. Às vezes, a pessoa que a sociedade ignora é exatamente a pessoa que tem algo essencial a dizer. E às vezes, se tivermos muita sorte, chegamos a testemunhar o momento quando o silêncio se quebra e a música volta para mudar o mundo. Se inscreva para mais histórias poderosas como essa e clique no vídeo na tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer.